Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Vasco, Cruzeiro e Grêmio pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar pela Série A, vamos começar falando de Atlético Mineiro e América Mineiro. O Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Goiás. Já o América Mineiro por sua vez conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense. Esse que vai ser o segundo duelo entre os dois times no intervalo de 4 dias. Os dois times se enfrentaram no meio de semana na Libertadores, com vitória do Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético Mineiro, que nos seus 4 primeiros jogos até agora no Campeonato Brasileiro conseguiu 2 vitórias e 2 empates. Já o América Mineiro, por sua vez, 2 derrotas e 2 vitórias. O Atlético Mineiro, que não perde 18 jogos, tenta manter um tabu. O Atlético Mineiro não perde do América desde 2016. Palpite para esse jogo, vamos lá. Segundo duelo entre os dois times em 4 dias. O América Mineiro que vai vir mordido pela derrota da Libertadores no meio de semana, contra um Atlético que tenta confirmar sua boa fase dos últimos jogos e que tenta se recuperar no Brasileiro após 2 empates consecutivos. Eu acho que vai ser 2-1 para o Atlético Mineiro esse jogo. Atlético Paranaense e Ceará. O Atlético Paranaense no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do América Mineiro, como já mencionado. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bragantino. O Atlético Paranaense, que no meio de semana foi goleado na Libertadores contra o The Strongest. Já o Ceará vem de vitória na Sul-Americana contra o Deportivo Laguairá. O Atlético Paranaense, que em 4 jogos até agora teve 3 derrotas e 1 vitória. Já o Ceará, que tem um jogo a menos, conseguiu 2 derrotas e 1 vitória. O Atlético Paranaense, que vem de 3 derrotas consecutivas, tenta manter um tabu. O Atlético Paranaense nunca perdeu do Ceará jogando na Arena da Baixada. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que vem numa fase complicada, em especial nos últimos jogos, contra um Ceará que aos poucos vem se ajustando sob o comando do Dorival Júnior. Eu acho que vai ser 1-0 Atlético Paranaense esse jogo. Flamengo e Botafogo. O Flamengo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Lembrando que na 4ª rodada o Flamengo teve o jogo adiantado contra o Palmeiras, por conta da estreia na Copa do Brasil. Já o Botafogo, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. O Botafogo que teve a semana livre para trabalhar nesse meio de semana. Já o Flamengo, por sua vez, teve um jogo contra o Tajeres na Libertadores, onde conseguiu um empate na Argentina. O Flamengo que nesses 4 primeiros jogos conseguiu 2 empates, 1 vitória e 1 derrota, assim como o Botafogo. O Flamengo não perde a 3 jogos, o Botafogo não perde a 4. O Botafogo que tenta quebrar um tabu, o Botafogo não vence o Flamengo desde 2018. Vamos lá. O Flamengo que ainda está tentando se ajustar nessa temporada, contra um Botafogo que está em formação, início de trabalho com o Luiz Castro, e que tem a pressão de voltar a ganhar do maior rival depois de 4 anos. Eu acho que vai ser 2-0 para o Flamengo esse jogo. Agora vamos para Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Corinthians, lembrando que na 4ª rodada o Palmeiras teve um jogo adiantado contra o Flamengo. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Coritiba. Os dois times que no meio de semana tiveram jogo por competições internacionais. O Palmeiras vem de vitória contra o Independiente Petroleiro na Libertadores. Já o Fluminense vitória contra o Júnior Barranquilla na Copa Sul-Americana. Os dois times que, apesar de vir de título estadual há pouco tempo atrás, não vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras em 4 jogos até agora nesse Campeonato Brasileiro conseguiu 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Fluminense em 4 jogos teve 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Palmeiras que não perde a 7 jogos, tenta manter um tabu. O Palmeiras nunca perdeu do Fluminense no Allianz Parque. Em 8 jogos contra o Fluminense no estádio foram 8 vitórias do Palmeiras. Esse jogo, vamos lá. 2 times que recentemente foram campeões estaduais, mas que não atravessam um bom início nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense que vai estar no seu segundo jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz. E o Palmeiras que tenta manter esse tabu contra o Fluminense no Allianz Parque. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo, 1-0 para o Palmeiras. Atlético Goianiense e Goiás.
O Atlético Goianiense no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense, que no meio de semana teve vitória na Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Já o Goiás, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar para o Clássico. Os dois times que tentam sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense em 4 jogos conseguiu 3 empates e 1 derrota. Já o Goiás, por sua vez, 2 empates e 2 derrotas. O Goiás que tenta voltar a vencer depois de 8 jogos. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Goianiense que, apesar de ainda não ter vencido no Campeonato Brasileiro, vem com confiança após a vitória contra o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Contra um Goiás que vem de 8 jogos sem vencer. Recentemente perdeu o título estadual para o maior rival e que tenta a primeira vitória no Clássico, nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bragantino e Corinthians. O Bragantino, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Ceará. Já o Corinthians, por sua vez, vem de vitória contra o Fortaleza. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores no meio de semana, ambos empataram. O Bragantino empatou com o Vélez Sarsfield. Já o Corinthians, por sua vez, empatou com o Deportivo Cali. O Bragantino, que até agora nos seus 4 primeiros jogos nesse Campeonato Brasileiro ainda não perdeu. Foram 2 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians, por sua vez, nos seus 4 primeiros jogos nesse Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias e 1 derrota. O Corinthians, que não perde a 3 jogos, tenta manter um tabu. O Corinthians não perde do Bragantino jogando em Bragança desde 98. Esse jogo, vamos lá. Um Bragantino que está invicto no Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, contra um Corinthians que está fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro e que é um time credenciado a brigar pelo título, e é um jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Santos e Cuiabá. O Santos, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do São Paulo. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Goianiense. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana, o Santos ganhou da Universidade Católica, já o Cuiabá perdeu para o Racing, já não tem mais chance de classificação. Os dois times que estão com campanhas iguais nesses 4 primeiros jogos, ambos têm 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cuiabá está 3 jogos sem vencer. Esse jogo, vamos lá. Um Santos que costuma fazer bons jogos na Vila Belmiro ultimamente, contra um Cuiabá que vem de 3 jogos sem vencer, vem um pouco sem confiança após a eliminação na Copa Sul-Americana no meio de semana após a derrota para o Racing. Eu acho que vai ser 1-0 para o Santos esse jogo. Fortaleza e São Paulo. O Fortaleza, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Corinthians. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, vem de vitória no Clássico contra o Santos. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores e Copa Sul-Americana no meio de semana, o Fortaleza empatou com o River Plate na Libertadores. Já o São Paulo empatou com o Everton do Chile na Copa Sul-Americana. O Fortaleza, que apesar de ter um jogo a menos nesse Campeonato Brasileiro, tem 3 derrotas em 3 jogos, tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, por sua vez, nos seus 4 primeiros jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O São Paulo que não perde a 5 jogos. O São Paulo que tenta manter um tabu. O São Paulo não perde do Fortaleza no Castelão pelo Campeonato Brasileiro desde 2006. Esse jogo. Um Fortaleza que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Um time que é forte jogando dentro do Castelão. Contra um São Paulo que faz bons jogos dentro do Morumbi, mas fora de casa não costuma repetir o mesmo desempenho. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Juventude Internacional. O Juventude, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Botafogo. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Avaí. O Juventude que teve a semana inteira livre para trabalhar para esse jogo após a partida contra o Botafogo. Já o Internacional, por sua vez, no meio de semana teve jogo na Sul-Americana contra o Guarenha. O Internacional, que em 4 jogos até agora nesse Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude, por sua vez, que tem sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Juventude até agora em 4 jogos nesse Campeonato Brasileiro teve 2 empates e 2 derrotas.
O Juventude que não vence a 5 jogos. O Internacional não perde a 4. O Internacional que tenta quebrar um tabu. O Internacional nunca ganhou do Juventude em Caxias pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Juventude que tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. Contra um Internacional que vem num bom momento nos últimos jogos e que tenta quebrar esse tabu de nunca ter ganhado do Juventude em Caxias pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 2-1 pro Internacional esse jogo. Agora vamos para Avaí e Coritiba. O Avaí no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Inter. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fluminense. Os dois times que no meio de semana não tiveram nenhum jogo, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar depois da última rodada. Os dois times que estão com campanhas iguais nesse início de Campeonato Brasileiro, ambos em 4 jogos têm 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Coritiba que não perde a 3 jogos, tenta manter um tabu. O Coritiba nunca perdeu do Avaí na ressacada em jogos de Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Coritiba que vem num bom momento nesse início de Campeonato Brasileiro e num bom momento nessa temporada. Contra um Avaí que, apesar de não fazer uma grande temporada, vem fazendo bons jogos na ressacada nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos para o Brasileiro da Série B, vamos começar falando de Vasco e CSA. O Vasco no seu último jogo pela Série B empatou com a Tombense. Já o CSA, por sua vez, no seu último jogo na Série B, empatou com o Criciúma. O Vasco que teve uma semana inteira livre para trabalhar depois do jogo contra a Tombense, diferente do CSA que teve esse jogo atrasado da primeira rodada contra o Criciúma. O Vasco que até agora nos seus 5 primeiros jogos nessa Série B conseguiu 4 empates e uma vitória. Já o CSA, por sua vez, nos seus 5 primeiros jogos até agora nessa Série B conseguiu 3 empates, uma vitória e uma derrota. O Vasco que não perde a 5 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um Vasco que tem a pressão de subir para a Série A e que não vem fazendo uma boa campanha nesse nível de Série B, com 4 empates e uma vitória só. Contra um CSA que também é candidato ao acesso e não vem fazendo uma grande campanha. O Vasco que tem a necessidade de conseguir a vitória em casa, pela questão de ir lá na frente poder ser um confronto direto na luta pelo acesso. Eu acho que vai ser 1-0 pro Vasco esse jogo. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro no seu último jogo na Série B ganhou da Chapecoense jogando fora de casa. Já o Grêmio ganhou em casa do CRB. Os dois times que estão com campanhas semelhantes até agora nesse início de Série B, ambos em 5 jogos têm 3 vitórias, um empate e uma derrota apenas. O Cruzeiro que tenta quebrar um tabu. O Cruzeiro não vence o Grêmio desde 2017. Esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que, apesar de ainda estar tentando se ajustar nessa temporada, costuma fazer boas partidas no Mineirão. E que é um jogo que lá na frente pode virar um confronto direto na luta pelo acesso para a Série A. Contra um Grêmio que vem embalado nos últimos jogos, vem de 3 vitórias consecutivas. E que tenta uma vitória num jogo que teoricamente pode ser um confronto direto lá na frente. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários também. E antes de terminar, agradecer, como sempre, a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!